Oi, gente! Boa noite! Começando mais uma live do Tools for Life, nosso grupinho de estudos nessa temporada do livro Como se tornar sobrenatural, o livro do Dr. Joe Dispenza, que eu sou muito fã. É maravilhoso esse livro, fala de espiritualidade, de física quântica, de mundo energético. E estamos hoje no terceiro capítulo, quer dizer, terceiro episódio, indo para o quarto capítulo. A gente falou do terceiro capítulo na live passada e hoje a gente vai começar a falar sobre o quarto capítulo. Como esse assunto é mais profundo, é um pouco mais técnico, mais científico, e muitas pessoas nunca tiveram contato com esse tipo de assunto, a gente vai dividir esse quarto capítulo em dois, tá? Para ficar mais esmiuçadinho, para ficar mais tranquilo de entender, para a gente poder desenvolver bem os raciocínios, para todo mundo conseguir entender. Queria até falar para vocês não desanimarem se estiverem achando muito técnico, muito científico, porque é super importante essa parte, precisa fazer sentido na nossa cabeça para a gente conseguir mudar os nossos pensamentos. A gente está quebrando muitos paradigmas aqui, paradigmas de uma vida inteira, coisas que a gente antes acreditavam que eram certas, agora a gente está vendo que elas não são tão reais assim, que a nossa realidade é bem diferente do que a gente achava que era, mas esse capítulo é um pouco mais técnico, mas é muito importante, a gente vai explicar com bastante cuidado, com bastante minúcias para vocês, e depois a coisa fica mais fluida, tá? Na próxima live que a gente vai falar dos centros de energia, que são os nossos chakras, já vai estar mais fluido. Então, aguenta as pontas aí, tá? Não consigo ler, gente, mas a Toti tá aqui, ela faz o print pra gente, depois ela manda pra mim e pra Kel. Essa é uma live que eu faço com a minha irmã, Kelly Jabur, quem tá aqui pela primeira vez. Ela já chegou. A minha irmã é psicóloga, é terapeuta holística e também ama esses assuntos. Ela que me introduziu a esses assuntos quando eu era adolescente. Então a gente sempre conversou sobre isso nossa vida inteira. E é por isso que a gente tem esse grupinho juntas. Oi, Kel. Oi, tudo bem, Tudo bom? pessoal? Tudo bom, Lilzinha? Tudo ótimo. Ah, assim não dá pra ver minha blusa nova de unicórnio. Ai, que linda! É mesmo. Comprei Ainda na bem que feirinha hoje. tava dando para ver, né? É. Tudo bem? Tudo bem. Gostei da sua introdução, porque é exatamente isso, né, pessoal? Não desanimem, essa parte é muito importante para a gente poder se sentir assim bem fundamentado na realidade, mas é uma realidade que realmente nós não estamos acostumados, né? Mas é uma grande realidade. Para a gente não ficar parecendo que está viajandona, que tá essas duas viajam, hein? Então a gente vai ter realmente, né, um embasamento Respaldo. científico aí que é importante, tá? Exatamente. Porque senão fica Mas muito a gente assim. faz. Ah, a gente está falando sobre isso, mas e aí? Como assim está falando sobre É, isso? Quais são as provas? Quais são os estudos, né? Para nossa mente, para a gente mesmo conseguir aceitar uma nova realidade, precisa fazer sentido, precisa ter um entendimento. Às vezes você não vai sim. aprender ao ponto de saber explicar para outra pessoa, ao ponto Uhum, de saber muitos detalhes, né? De física e tudo mais. Mas se fizer sentido, você tiver aqueles insights, já está ótimo. Isso é o que exato. importa. E assim, pelo que eu tenho recebido de mensagens, pelo que a gente tem recebido de mensagens, as pessoas estão muito empolgadas com o livro, todo mundo que comprou o livro está bem feliz. Eu recebo uns directs assim, ai meu Deus, que livro é esse? Ai, estou apaixonada por esse livro, não consigo parar de ler. Mas aqui na live, na semana passada, algumas pessoas falaram que esse capítulo, o 3 e o 4, são um pouco mais técnicos e algumas pessoas têm uma certa dificuldade. Por isso que a gente vai dividir esse capítulo em dois, para ficar menos informação de uma vez, sabe? A gente vai mais aos pouquinhos. Hoje a gente vai falar sobre o mundo energético, essa primeira parte desse quarto capítulo que eu, assim, particularmente, esse é meu capítulo preferido, o 3, o 4 e 5, já falei isso. E é muito lindo quando ele explica essa parte do mundo energético, do quantum que a gente viu na semana passada, que é o campo de todas as possibilidades. Como que a gente tem tudo isso a nosso alcance e, na verdade, a gente não tem essas informações para alcançar, Sim, né? Isso pois tudo é. está aí à nossa disposição, só que para quem tem olhos de ver. Ele diz que se você não tem consciência dessa realidade, ela não existe para você.
Então, gente, ela precisa passar a existir para gente. Para isso, a gente precisa ter consciência dela. A gente precisa saber que ela está ali. E é isso que a gente está trazendo aqui para vocês. Essas informações de que existem outras realidades. Quer dizer, que a realidade é muito mais ampla do que a gente acha ou achava. Né? A gente já estuda isso há muito tempo, já li vários livros desses assuntos, por isso que para mim é um pouco mais fácil, para a Kel também, porque a gente já está um pouco mais acostumada com essa ideia da física quântica, com alguns termos, mas você vai se acostumando aos pouquinhos. Tem umas partes também que são um pouco repetitivas, justamente para frisar o novo entendimento. Tem vários conceitos, né? Por exemplo, ele fala que toda energia tem uma frequência, toda frequência emite uma informação. Isso ele fala ao longo do livro todo, que é para frisar. Uhum. Toda energia tem uma frequência. Aí você entende que a energia tem uma frequência. Frequência é isso aqui. Pode ser assim, ou pode ser assim, né? Uma frequência. E quanto maior essa frequência, mais energia. E essa frequência, todas as frequências emitem uma informação. É tipo as ondas do rádio. A gente não vê, mas a gente sabe que elas estão ali. A gente vai falar disso, inclusive, agora. Dessas ondas, dessas frequências que são invisíveis aos nossos olhos. Porque os olhos humanos, gente, pasmem, só conseguem perceber, captar, menos de 1% de toda a realidade. Isso é muito impactante, né, Kel? Exatamente. Olha aqui, deixa eu mostrar essa figura. Olha aqui, ó, vê se dá para ver, Kel, me diz aí. Aqui, ó, é tudo o que existe, é toda a realidade, né? Todas as frequências estão aqui. O olho humano só consegue captar esse pedacinho, gente. Esse aqui no meio, ó. Que ele fala é menos de 1%. Menos né? de 1%. Essa quantidade ali. Na verdade, ele ali é um espectrozinho de luz. Ali, né, tudo ali que ele estava mostrando é um espectro inteiro de luz. Né? Espectrozinho é ótimo, né? Espectrozinho é ótimo, porque se tudo que a gente vê, todas as cores e todas as tudo que o olho humano consegue ver é menos de 1%, esse todo aqui que está muito maior é só um espectrozinho. Exato, é o exato. todo, Não, né? mas é porque aí a gente toma uma noção. É igual a gente achar assim, que nosso bairro é grande. Aí você começa a ver a cidade, o planeta, o país. Quer dizer, o país, o planeta. E aí depois você vê o sistema solar, você começa a achar a Terra pequenininha. E depois você vê que tem várias outras galáxias, várias outras, né, constelações, enfim. Depende do ponto então é meio isso, exato. Então ali, imagina, mas é bom para a gente ter essa referência, né? Tudo que a gente enxerga é a menos de 1% de toda a parte que existe realmente, né? A realidade ali. Isso então, se a gente não mostrar aqui cientificamente, vai parecer papo de viajandona. Papo planta, né? Papo de hippie. Papo hippie, exatamente. Nada contra os hippies, mas assim, a gente precisa ter seriedade, porque muito disso, gente, tá ali, a gente indicou, né, nos documentários do Quem Somos Nós. O Segredo depois abordou de uma forma um pouco mais superficial, acho que ficou até menos compreendido. Acho que o Quem Somos Nós, por mais que ele seja mais cabeção, porque pega ali as raízes da física quântica, ele explica por A mais B. Eu amo os dois, mas muita gente às vezes acha que assim, o The Secret ele ficou mais ainda aquela coisa assim, tá bom, hein, tá, eu quero e vou lá e faço, sou criador. Ficou mais assim, exatamente porque não frisou tanto como Quem Somos Nós. Então acho importante ver o Quem Somos Nós, que está bem embasado na parte física, mas assim, pausa, vê de novo, tarará, e de repente vocês vão começar a entender melhor tudo isso aqui que a gente está falando, que é a mesma matéria, é o mesmo tema. Né? Porque quando a gente viu isso lá em 2007, 2009, sei lá quando foi por aí, 2007, 2006, uma coisa assim, a gente fica meio chocado, porque, gente, é uma mudança de paradigma, é isso que a gente tem que entender. Né? A gente vem de um paradigma materialista, cartesiano e tal, que é tudo baseado nos 5 sentidos. E estamos aqui tentando ver o mundo, exatamente nos lembrando, mesmo que a gente ainda não enxergue essas ondas aí todas, essas outras frequências, mas querendo nos abrir para essas infinitas possibilidades, querendo sentir, acessar, pelo menos através do sentimento, essas frequências mais altas e abrir as nossas possibilidades, né? Não ficar co-criando o nosso futuro baseado só no conhecido, só no passado, que é o que a gente vem falando. A gente poder entender que tem muito mais do que a gente enxerga, muito mais do que a gente vivencia. Então, poder abrir o nosso leque, né, de escolhas, de possibilidades mesmo, para nós mesmos. Então, assim, é o famoso pensar fora da caixa.
né? Por isso que vamos nos Sabe uma tornar coisa? sobrenaturais, sobre-humanos. Porque não é o Exatamente. básico, não é o que a galerona está pensando, o que a massa está pensando, é ir além. E É ter ir uma além. experiência além também, E o né? Dr. Poder ter Joe, uma ele qualidade de fala, vida ir além de si muito mesmo, maior. né? Então, Sim, eu queria dizer duas coisas que muito você me lembrou cooperarmos com essa também, sua né? fala, de assim, gente, quando estiver lendo, a gente vive num mundo hoje em dia que tem muita informação, tem muita coisa para fazer, todo mundo está na correria, eu sei. Mas assim, é melhor você ler bem lido do que você ler 10 livros no ano e não saber nada de nenhum. Então, lê É, um bem lido, sabe? Às vezes uma parte muito difícil, eu leio, releio, releio, releio. E se mesmo assim não exato. bateu, eu paro um pouco, porque aí eu sei que eu preciso digerir as outras informações anteriores. Aí depois eu volto com uma outra cabeça mais fresca e leio de novo. E aí É, entra, e eu só continuo depois que bate. Ou então, se eu estou muito no fluxo, não quero parar, eu até leio um pouquinho, mas depois eu volto ali. Então, assim, não vai pulando. Presta bem sim, atenção. E eu queria aproveitar também para anota, falar aqui para o né? pessoal, postar quem já teve acesso a outros estudos desse tipo, quem já assistiu os documentários, quem já leu outros livros e quem é iniciante. Só para a gente ter uma ideia. A Toti vai fazendo os prints, a gente não vai responder aqui para vocês, mas escrevam aqui. Eu sou iniciante, ou então eu já tenho experiência com o assunto. Aí pode até dizer o que você já leu e tal, que depois a gente vai dar uma olhadinha com calma. É mais para a gente também pegar o ritmo de vocês. Tá? Mas de qualquer forma, como a gente quis fazer uma coisa, um grupinho de estudos bem eclético, bem democrático, a gente vai mais devagar, a gente vai assim com menos assuntos por live, tá? Então vamos começar. Uhum. Quer dizer, a Até gente para já dar um começou, mas tempinho vamos. maior de trocar também, de repente, né, comentários ali, olhar um pouquinho os comentários em algum Também, também. momento e tirar É, dúvidas, de repente. Mas, gente, não, não precisa ficar com vergonha de perguntar, porque depois tem gente que vem no isso. inbox falar comigo que não está entendendo, né? Não fala aqui quando a gente pergunta, mas fala comigo depois. Então, Não tenho vergonha, algumas não é vergonha vieram. nenhuma. Inclusive, Então, assim, nem todo é para mundo trabalha com perguntar. isso, né? Se você Sim, trabalha com claro. isso, aí você entende Uhum. muito, mas se você trabalha com outra coisa, você não tem a É, menor obrigação de saber esses exato. termos, de ter um fácil entendimento. São coisas um pouco mais É, complexas, mais profundas, mas todo mundo aqui é inteligente, todo mundo aqui, isso. quando bota uma intenção clara, com emoções elevadas, que a gente aprendeu na live passada, consegue modificar a nossa própria energia. E é isso que a gente vai fazer hoje, tá? Vamos colocar uma intenção bem clara aqui de que a gente quer aprender, que a gente quer expandir nossa consciência com uma emoção bem elevada de gratidão por estarmos conscientes de estarmos conscientes. Olha que incrível isso, gente. Essa frase eu acho demais. Sim, Estar verdade. consciente de estar consciente já é maravilhoso, porque tem muita gente que está dormindo. É por isso que na nova era É, fala-se muito do despertar, porque é isso, é você falar, caramba, eu estou consciente que eu estou consciente. Eu estou consciente que eu uhum, existo. Eu estou consciente da minha própria tô consciente da minha própria consciência. Isso já é maravilhoso. E como a gente aprendeu no capítulo passado, quando a gente sintoniza com o quantum, que é esse campo de todas as possibilidades, quando a gente para de perceber com sentidos e sente, a gente só sente. Quando a gente está sentindo, a gente não está pensando. E quando a gente é, sente, a gente sintoniza com energias mais altas, com frequências mais altas. Então a gente sai da nossa caixa, como a Kel falou. A gente dá um jump energético, e é isso que a gente quer. Então, assim, quando você para meditar, ele diz que de 5 a 10 minutos por dia é mais do que suficiente para você conseguir alterar a sua assinatura eletromagnética, aquele seu cartão de visita que te acompanha, que a gente falou nas outras lives também. Quem está chegando agora, essas lives estão todas salvas aqui no meu perfil e no YouTube, tá? Sigam a gente no Tools for Life. O capítulo de hoje, Kel, a gente vai entender mais que ele frisa, né, no comecinho, que tudo é luz. A gente vive num mundo energético. Isso a gente já sabe desde mais ou menos 1900, assim, comprovadamente, cientificamente, a partir de 1900, com a chegada da física quântica. Mas antes já tinham outras informações, óbvio. Mas pelos estudos, a partir de 1900, a gente já sabe que o universo é energético. Tem até um vídeo meu no meu canal do YouTube que eu sempre falo dele aqui porque ele explica muito para quem é iniciante, até para quem não é uhum, iniciante querer lembrar assim, né, toda a sim, trajetória da ascensão desse conhecimento, toda essa timeline de entendimentos e de descobertas que foi acontecendo a partir de 1900. É bem explicadinho esse vídeo, tá? É da matéria à espiritualidade. A Toti vai dizer aqui que ela sabe mais do que eu. esse vídeo é muito legal, gente. Vocês têm que ver, porque tá bem didático e vai dar um bom embasamento também, né? De repente a pessoa não vai É, ver o documentário, então vê pelo menos esse vídeo, que já vai acompanhar exatamente. melhor.
Não vai ficar Exatamente. tão cru para quem não E, conhece ainda tanto, e eu né? estudei pra Esse tema. caramba na época de fazer esse vídeo, então as Eu informações estão bem lembro. certinhas, até das É datas, dos verdade. anos certinhos, coisa que eu É. não lembro mais de cabeça. Arrasou. Tá demais o Obrigada. vídeo. Muito legal. Obrigada, Kel. E aí ele vai dizer que tudo é luz, e toda luz, como a gente falou aqui bem no comecinho dessa live, toda energia, luz é energia, toda energia tem uma frequência, e toda frequência emite uma informação. Então, a gente vive num universo que vibra, porque é luz, é frequência, né? E ela passa uma informação, muitas informações. Então, o nosso universo é energético e nessa energia tem uma consciência, tá? E aí ele vai dizer que os raios-x, por exemplo, indo lá para aquele quadrinho, os raios-x, a gente sabe que eles existem. Gente, cadê a Kel? Sumiu. Vamos esperar ela voltar. Ah, já tem uma solicitação que deve ser dela. O que aconteceu? Eu olhei, cadê? A pessoa foi embora. Toti, põe o nome do vídeo do YouTube, aquele que eu explico, da matéria e espiritualidade, ou do mundo material, mundo espiritual, um desses dois títulos, por favor. Kel, você voltou? O que aconteceu? Internet? Ah, não sei, deixa pra lá, não vamos Tá. nem comentar. Vai, qualquer Tá coisa bom. eu vou saindo e vou entrando. Ah, tá bom. Não vou nem dar É, atenção para esse elétron aí, é, desorganizador. exatamente, Kel, boa. Aí ele diz que as ondas de raio-x, por exemplo, o homem ele consegue fazer o raio-x, ele consegue observar e ele existe, só que a gente não vê, porque ele está fora do espectro que a gente alcança. Os raios-x estão aqui, ó. É isso aqui tudo. O que a gente alcança é só essa merreca aqui, ó. Só esse pouquinho. A gente vai postar essa foto, eu já até mandei para todos, para a gente fazer um post essa semana com mais detalhes sobre isso. Aí tem os raios gama, tem o infravermelho, cada um deles tem uma frequência diferente. Por exemplo, as cores. O vermelho, ele tem 450 Hz. O azul tem 650 Hz. O que é um Hertz, gente? O Hertz, ele é só uma medida de quantas frequências de comprimento de onda se tem em um segundo. Então, assim, a frequência, ela faz isso, né? Uhum. Aí, em um segundo, quantas vezes eu fiz isso? Aí se eu fiz 5 vezes um pico de onda, então são 5 Hz. Se eu fiz 10 vezes em um segundo, são 10 Hz. Se eu fiz 50 vezes em um segundo, são 50 Hz. Então, os Hz são só uma medida para ver essa frequência das ondas. Tá? Aí, isso, como a gente estava dizendo, toda frequência emite uma informação. Então, esse 450 Hz é a cor vermelha. Os 650 Hz, que são 650 vezes em um segundo que existe essa frequência, aí é o azul. Entendeu? É um pouco complicado, mas Cada dependendo da cor tem quantidade isso. dessas ondas, de quanto que ela sobe, desce, que tem o comprimento de onda. Uhum. Quanto mais pertinho uma tiver da outra, é menor esse comprimento de onda, né? E quanto mais longe tiver esse comprimento de onda, é menos energia e é menor a frequência, entendeu? Imagina uma onda assim, ó. Os picos são distantes uns dos outros e geram menos energia. Agora imagina um assim, ó. Os picos são pertinho, ficam pertinho um do outro e geram mais energia. E eles estão transmitindo informações. É assim que a gente capta as coisas. É assim que o nosso cérebro transforma as coisas em imagens. Então você vê a cor vermelha. Aqui tem 450 Hz. Aí você está vendo a cor vermelha, porque aqui está vibrando numa certa frequência, em 450 Hz. E aí o seu cérebro transforma isso na cor vermelha. Olha que legal. Ali está azul. Então aqui está vibrando mais rápido. Tá vendo? No meu difusor de óleozinho. Tá azul quase lilás, né? Tipo como é que chama essa cor, gente? Violeta, não. Tipo o violeta, exatamente. Então ali está em 650 Hz. Olha que interessante. Mas só para você entender, você não precisa saber explicar isso, só para você entender como é que funciona, tá? Porque no começo desse capítulo ele fala justamente sobre esses comprimentos de onda, sobre essas frequências, sobre essas medições, para a gente entender que o que a gente enxerga através do olho humano, alguns animais enxergam outras frequências. O ser humano só enxerga menos de 1% de toda a realidade. Ou seja, a gente está aqui só percebendo uma fraçãozinha do mundo, uma fraçãozinha do que existe.
Fala, Kel. Assim como, lembrando, para quem não viu lá no nosso post do Tools, ó, que também cada emoção, igual ela deu o exemplo das cores, né? Cada emoção, cada pensamento tem uma frequência também. A gente postou isso lá no Insta do Tools, tá? Das emoções, ó. Cada Exatamente. uma Isso aí a gente falou na live passada. Exatamente. lembrem disso, olhem lá que é muito interessante, né? Como é que tem as frequências mais altas, que são as emoções mais elevadas, e as frequências ali mais lentas, né? Mais baixas, que são das emoções mais tensas, né? Exatamente, que o nosso cérebro, ele tem as ondas cerebrais, né? Quando a gente está pensando, tem uma eletricidade. E a gente falou na live passada, que está salva aqui também, a gente falou sobre o estado beta, que é o nosso estado de agora. A gente está todo mundo aqui consciente, prestando atenção. Então, estamos acordados, estamos no estado beta. Tem o beta alto, o médio e o baixo. Quando a gente está no beta alto, a gente está estressadão. É péssimo. Quando a gente está no beta médio, a gente está estressado, entre aspas, porque o corpo está em estado de alerta, mas não é nocivo, não chega a ser nocivo, é só um estado de alerta, você está prestando atenção, está atento. E quando está no beta médio, você já está quase indo para o alfa, então você já está relaxando. Por isso que a galera que medita fala, ai, estava super no alfa. Vocês já devem ter ouvido falar isso, que é quando as suas ondas cerebrais desaceleram, você fica mais zen, você fica tranquilão. E aí você vai, alguns estágios de sono também, essas ondas cerebrais são alteradas. Aí tem o sono profundo, que é uma onda ainda mais desacelerada e por aí vai. Então a gente está emitindo essas informações também, né, Kel? Você queria falar? Sim, lembrando, sim, deixa eu só lembrar uma outra coisa importante também, tanto para a gente um pouquinho esses pontos, como para quem estiver chegando não ficar tão perdido, né? Apesar de que vai ter que dar uma também nas outras lives. Mas assim, lembra que a gente falou das ondas cerebrais coerentes e das incoerentes? Então, assim, Mostra mais. vou mostrar, mas quando a gente está nesse estado que ela falou, alfa, quando a gente consegue desacelerar o nosso neocórtex, né, que é o cérebro mais pensante, analítico, que está lá normalmente em beta, em estado de vigilância, né, a gente fica normalmente como uma bateria desordenada, onde cada um está tocando do jeito que é assim. São ondas cerebrais incoerentes, tá vendo? Fica cada uma num comprimento, né? As ondas elas não ficam assim todas no mesmo comprimento de onda, na mesma frequência. Aqui você consegue com que os compartimentos do cérebro eles não funcionem de maneira assim dividida, cada um fazendo a sua parte, eles conseguem funcionar de uma maneira mais inteira, se comunicando entre si, né? Então ele fica mais coerente, mais equilibrado, tem ele uma organização, ele fica inteiro, ele funciona de uma maneira holística, então ele consegue ser mais eficiente. E aqui não, ele fica doidão, ele não sabe quem atender, né? Tem que levar o som. Um toca. Ele fica bagunçado. Então ele fica, né, totalmente perdido ali, dividido, tá? Cada um manda fazer uma coisa, né? Tipo, um mandou tomar um café para acordar, o outro mandou tomar um calmante para dormir, um chazinho, é tipo isso. Então, assim, ele fica na dualidade, ele fica na separação, ele fica incoerente, ele fica bagunçado. E aí a gente não consegue pensar direito, porque ele perde a eficiência, ele fica desordenado, tá? E o outro, quando você está ali naquela... É como... Você tem uma produtividade maior, você tem uma ordem, uma eficiência, aí você consegue, né, pensar, achar as soluções, achar seu centro, você fica mais calmo, você atinge essas ondas altas. É como alfa, se fosse uma máquina, né? E você acessa o seu sistema nervoso autônomo, né? De diferentes maneiras. No desordenado, obviamente, você vai ficar lá ativando aquele modo de sobrevivência do estresse, com hormônios do estresse, e no de cima, né, no coerente, você manda esse sistema nervoso autônomo ficar tranquilo, né? Ele vai equilibrar todos os seus processos lá dos seus órgãos, suas glândulas, seus hormônios. Ele vai ter mais saúde, consequentemente. Ô, Kel, desculpa se eu tiver falado um pouco em cima, mas para mim o seu sinal não tá legal. Você tá meio Matrix, sabe? Assim, blind, blind. Aí vai e volta. E agora voltou, por exemplo. Então, às vezes, pode dar uma ziquezira. Mas tudo bem, deu para entender a maior parte. Foi super legal a sua colocação. E é muito doido porque, assim, tem um documentário no Netflix e tem alguns livros também que falam sobre a geometria sagrada da natureza. Você pode ver que tudo tem um certo padrão. Você vê as moléculas da água, tem até aquele estudo do japonês, do What the Bleep Do You Know? Como é o nome? Masaru Emoto.
Então, Isso que ele está nos documentários. está no documentário, acho que é no Quem Somos Nós. E aí ele mostra lá as moléculas, você vê que é tudo com coerência, tem uma ordem, é tudo ordenado. E na natureza, tudo é assim. A água, quando ela desce, ela forma um vórtex assim certinho. Se você vai estudar sobre isso, você vê que existe um monte de padronagem da natureza, que inclusive eu sou apaixonada por geometria, sou apaixonada por esse tipo de assunto. Eu já vi esse documentário no Netflix. Quem gosta também de números e dessas coisas vai pirar. É muito legal. Ele é bem científico, bem assim, é para quem gosta de exatas, tá? Porque ele não é muito filosófico, ele é também, mas ele explica, é maravilhoso, eu acho assim emocionante. E dizem que a matemática é a linguagem de Deus, né? Também vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, porque tudo tem esse padrão. Então, quando está tudo bagunçado, não existe ordem, como a Kel falou, que eu não tenho certeza se deu para entender todo mundo. Porque é como se fosse uma máquina, vamos dizer, uma máquina de moer café, sei lá, de fazer café. Aí você está usando só o moedor. Você não está botando água quente, não está filtrando, não está, sabe, não está usando todo o potencial da máquina para fazer um bom café. Você está só moendo, aí depois você vai ter que ir lá esquentar água no fogão, jogar, fazer todo um trabalho. O nosso cérebro é a mesma coisa. Quando ele está ordenado, ele funciona, todas as partes dele funcionam em harmonia. Uma parte se comunica com a outra e joga, sabe, como se fosse um jogo de vôlei. Um corta, o outro levanta a bola, o outro corta, o outro saca. Então, o cérebro, ele fica agindo de uma forma muito mais eficiente. E a gente fica com muito mais saúde quando é assim. E quando a gente está usando só uma partezinha dele, ele fica todo bagunçado e a eficiência é ruim e a gente provavelmente não fica com a saúde tão boa, né? Que a gente tem aquele exemplo que é o que melhor ilustra aquele exemplo da bateria desordenada, que cada um está tocando do jeito que quer, e uma bela sinfonia numa orquestra, né? Todos ali juntos, porque isso é o que ele fala. Quando você está nessas ondas cerebrais coerentes, todo o cérebro está funcionando de uma maneira holística. Então está todo mundo ali tocando aquela sinfonia, como uma Em orquestra, harmonia. fazendo a sua parte, cada um o seu instrumento, mas todos em prol do mesmo objetivo, né? Que é esse funcionamento Exatamente. ao contrário de cada um ali tocando o seu som como se fosse uma bateria desordenada, né? É um excelente. Ou até na orquestra mesmo, se cada um tocar o que tiver afim, vai ficar um barulho, não vai ficar uma música, né? A música tem harmonia, tanto que quem estuda música sabe da harmonia, que se fala em música e tudo mais. Então, assim, gente, ter harmonia e ordem é super importante. Inclusive, aí já sou eu que estou falando, a gente ter a nossa casa arrumada, sabe? A gente ter as nossas coisas ordenadas, isso tudo também gera mais eficiência, mais tranquilidade, gera essa harmonia. Dizem até que os espíritos, os anjos, os espíritos bons, eles gostam de casa arrumada e perfumada. São esses lugares que eles frequentam, porque estão em sincronicidade, estão em sintonia, né? E sabe o que eu lembrei também que o Dr. Joe fala? Que na live passada ele falou do quantum, que é o campo maravilhoso de todas as possibilidades. Ele fala que ele também tem outro nome, que é o campo unificado, que lá é o todo, é uma coisa só, né? E aqui, igual você falou, a gente vive na dualidade. As coisas são segmentadas, são divididas. E quando a gente sai um pouco da matéria e internaliza, entra um pouco dentro da gente, né? É redundante, mas a gente mergulha dentro da gente e faz essa reflexão, dá a oportunidade para o sentir, que é quando a gente não está pensando, quando a gente está sentindo, a gente não está pensando. Eu também fiquei com isso na cabeça, que isso é muito interessante. Aí eu hoje, estudando na varanda, eu parei e fiquei só sentindo a vibração das coisas. Eu falei, é mesmo, a gente não pensa quando a gente está sentindo, a gente fica só sentindo. E quando a gente está fazendo isso, a gente está entrando nesse campo unificado. E aí, o nosso cérebro fica mais unificado, a gente fica mais unificado, porque ele diz que quando o nosso cérebro está bagunçado, a gente está bagunçado. Quando o nosso cérebro não funciona bem, a gente não funciona bem. Quando nosso cérebro está dividido, a gente está dividido. E, gente, quem já esteve nesse lugar de harmonia, é que a gente vai e volta, esse que é o problema. A gente vai e volta e às vezes que é difícil ir lá de novo. Por isso é que a gente está fazendo Tools for Life, são ferramentas para essa vida. A gente quer pegar todas as ferramentas para ficar indo lá e ficar lá, nesse lugar de paz, de harmonia, onde a gente entende as coisas, onde o nosso cérebro funciona como um todo, né? Onde a gente tem mais eficiência, onde a gente tem mais saúde, menos sofrimento, talvez nem tenha sofrimento lá. Enfim, quando a gente consegue ir para esse lugar, a gente sabe o quanto que é maravilhoso
Se você já teve um insight desse numa meditação, ou lendo esse livro e as coisas se encaixaram, as peças do quebra-cabeça se encaixaram e você sentiu que existe um maestro regendo essa sinfonia, sabe? Você sentiu parte do todo. Cara, só de falar disso, olha aqui, eu já me arrepio. Então, é muito bom. Isso é vida. Isso, consequentemente, é saúde. Porque agora eu vou até entrar no próximo assunto, que é, eles descobriram que as nossas células se comunicam entre si através de energia, através dos biofótons, através dessa energia vital que todo mundo fala, que tem nos alimentos, que tem na natureza e tem na gente também. As nossas células, elas trocam informações, essas informações são vitais. E a gente vai ter mais saúde quando essa informação, essa comunicação entre as células está sendo eficiente, está fluida, está rolando. Entendeu? Porque senão elas não conseguem passar as informações do que elas precisam. É igual as formiguinhas, você já viu? Quando elas se encontram assim, elas trocam umas informações e continuam. Aí troca informação e continua. As nossas células também fazem isso. Eu pensei nas formiguinhas. Porque eu sempre fiquei querendo saber o que elas falam umas com as outras. Não, muito bonitinho. Eu sempre dá esse exemplo, e, gente, realmente a gente era criança e a gente sempre ficava olhando, porque tinha formiga realmente no nosso, lá na nossa casa, e assim, elas ficavam numa linhazinha, né? Uma fila indiana, né? E elas se encontravam. Aí, às vezes, se tinha uma morta, elas ficavam ali, né? Meio abaladas. Muito doido. É muito legal mesmo, perceber essa comunicação, né, holística desse todo aí. E isso que você falou da questão de como as células realmente agora os cientistas estão comprovando, né, o que realmente é vital no funcionamento das células, mostra o quanto a versão mecanicista sobre o funcionamento das células, que era muito mais focada no funcionamento interno das células, né? De moléculas que atraem ou repelem e tal, e o quanto isso está ultrapassado, porque na verdade hoje o que se comprova é realmente que a importância é essa informação que elas trocam principalmente entre si, não só a informação que elas trocam internamente, de se atraírem, se repelirem, né? As moléculas lá que se atraem, se repelem, mas realmente isso, o quanto que você está trocando informação vital, né? Que é exatamente essas frequências de luz, né? A informação vital dentro das células, e tudo é feito de células e de átomos, né? Então a gente mais uma vez está aqui comprovando que tudo é frequência de luz, tudo é essa informação, e por isso que mais uma vez nós confirmamos, e não é papo hippie, que tudo no universo realmente emite luz e informação, ou como ele fala aqui, energia e consciência, né? Então não é só assim, elas só falam de energia, papo zen. Não, realmente é assim, isso é um novo nome para a gente entender o que é energia eletromagnética. É luz e informação, né? Exatamente, é isso aí. Inclusive, hoje eu emite essas cargas eletromagnéticas, essas informações. hoje eu fiz um resumo do que a gente já falou, ó. Aqui, ó, tá vendo? Do capítulo 2, da live 2 e da live. Não, da live 1, da live 2. Hoje é a live 3, capítulo 4. E aí, depois, eu acho que até vale a pena a gente fazer uma live de recapitulações, só das partes mais importantes, porque a gente vai linkando um capítulo com o outro, um aprendizado com o outro, sabe? Eu comecei a fazer isso hoje. E outra coisa que é legal, que todo mundo já deve ter ouvido falar nas fotos Kirlian, né? Eu lembro que eu era louca para fazer essa foto Kirlian, porque, para quem não sabe, é a foto que sai a nossa aura, a nossa energia esse campo eletromagnético que tem em volta da gente, que é a nossa assinatura eletromagnética, como o Dr. Joe diz. E tem uma câmera, tem uma tecnologia, né, que faz isso. O cara que inventou isso, ele era um inventor amador e eletricista, um russo. Em 1939, ele descobriu que se colocar um filme, né, para tirar foto, coloca o filme com uma placa de metal e um objeto sobre o filme, e ele bota uma descarga elétrica ali no metal, fica impresso essa luz em volta daquele objeto, que tudo, ele estudou, não, peraí, depois eu vou falar do biofótons, primeiro eu tinha falado da foto Kirlian, ele viu que tudo solta esse campo, solta essa luz, né? Tem esse campo em volta. Aí ele começou a fazer, por exemplo, com plantas. Ele botou uma planta doente, botou uma planta saudável. E aí ele começou a fazer uma relação entre a saúde e esse campo. Então a planta doente tinha esse campo mais fraquinho e a planta saudável tinha esse campo bem fortão, assim. Muito interessante.
Eu Já sou doida. tirei, Acho que você já tirou uma foto, né? eu já tirei, e foi muito interessante, porque eu tinha acabado de perder um namorado meu, de acidente de carro e tal, não sei o quê. E assim, eu estava bem impactada, porque foi, né, Uhum. uma coisa muito, muito, muito triste. E aí apareceu exatamente, tinha lá toda a minha aura e tal, bonitinha, mas tinha aqui uma área preta interrompida, entendeu? Muito Caramba. doido, Nossa, impactadíssima. E aí tinha uma caramba. infiltração ali de energia que ele falou. Aí veio descrição lá, mas enfim, foi chocante, porque assim, ninguém sabia o que que eu estava passando, né? Então tava lá, tudo bonitinho, o resto estava equilibrado, mas tinha uma coisa específica aqui que aparecia. E naquele livro Mãos de Luz, depois eu vou trazer para vocês, tem umas fotos que mostram exatamente isso. Uma pessoa depois de uma morte de alguém querido, uma pessoa se drogando, uma pessoa, né, com tais e tais emoções, e aparece na foto Kirlian como que ela fica. Entendeu? Legal, Tem você lá. podia fazer um post para a gente botar no Tools, com um carrossel com essas Chorando. fotos. Ia ser É, legal, vou tirar lá né? do livro. Isso Eu é vou bem legal. colocar essa aqui do espectro de luz e você coloca essa daí, da foto Kirlian, do Mão de Luz, que é outro livro maravilhoso. Por favor. Isso mesmo. Isso é bem legal. É, Ilustra bastante. Gente, é muito interessante ver isso. exatamente. Ah, o nome do moço que eu estava querendo lembrar, do Biofóton, era esse aqui. Eu quis falar primeiro da foto Kirlian para depois chegar nele, porque essa coisa da foto Kirlian, as pessoas, os médicos, né, os cientistas, eles estão estudando para ver se dá para prever coisas da saúde, se é uma coisa que está em andamento. É. Só que tem um biofísico alemão, um doutor, né, Fritz Albert Popp, que ele passou Uhum. mais de 3 décadas estudando os biofótons, que são pequenas partículas de luz de baixa intensidade armazenadas e emitidas por todas as coisas vivas. Então, eles descobriram que todas as coisas vivas emitem partículas de luz. Aqui a gente Sim. já volta para o conceito de que somos energéticos e vivemos no mundo energético. E aí ele diz que essas partículas de luz, elas se comunicam com as nossas células e que isso gera regulação do nosso organismo, isso regula o nosso organismo, isso traz saúde, a gente falou isso agora. E que o organismo fica mais forte, mais coerente e mais intenso. Quando tem essa comunicação, a gente tem mais saúde. Esse é um É. resumo, tá? Quem está lendo o livro pode ver com mais detalhes. Hã? Que a força vital, através desse estudo, né, ele pode comprovar isso que a gente está falando, que a força vital que comanda realmente a saúde das células é o quanto dessa energia eletromagnética que elas emitem e recebem, ou seja, o quanto que elas podem trocar entre si, né? É uma visão Exatamente. em contrapartida, né, em oposição à visão mecanicista que ficava ali muito só focada no funcionamento interno da célula. Então, é muito interessante até para a gente fazer sempre esse olhar, né, do macrocosmo e o microcosmo. Então, a gente interagindo com o planeta, com a humanidade, com o mundo, com as outras galáxias, os outros sistemas, enfim, a gente se enxergando aí nesse mundo, né, nessa dança cósmica, e também o nosso próprio universo aqui, que é interessantíssimo, né, que para as células nós somos igual, é o mesmo olhar que a gente tem lá do sistema solar. Então, assim, como é que exatamente a gente pode refletir, da mesma forma que as células, o que mais é vital para a saúde delas e a manutenção delas é a comunicação entre si, entre uma e outra, quanto uma transmite e recebe para a outra, e nós, né? Se a gente for parar para pensar, o quanto nós estamos transmitindo e enviando uns para os outros, para o planeta, para a humanidade, para as plantas, a gente pode parar para pensar também. Isso é vital para nós também, né? Exatamente. A gente até falou numa das lives aqui assim, o que você está emitindo para o universo, né? Qual a mensagem que você está enviando? Porque a gente não está só recebendo e não está só emitindo, a gente está emitindo e recebendo, a gente está dando e recebendo essa energia. E você tem uma responsabilidade, cada um de nós temos, né? Cada um de nós tem essa responsabilidade de perceber o que a gente está emitindo. Que É, tipo de energia, que tipo de frequência? É frequência alta, é frequência baixa? Que tipo de emoção? E tudo começa no pensamento. Lá, aula 1, né? Capítulo 2, tudo começa no pensamento, porque o pensamento é que gera as emoções, e as emoções geram os pensamentos, e os pensamentos geram as emoções geram os pensamentos. E você fica emitindo esse campo eletromagnético dos seus pensamentos que te fazem sentir coisas, e essas coisas que você sente te fazem pensar mais daquilo, e aí esses pensamentos que são mais daquilo te fazem sentir mais daquela coisa, e você fica nesse fluxo. Só que a gente vive no automático, a gente deixa rolar, porque o nosso cérebro,
ele faz um registro, ele é um registro vivo das nossas vivências, do nosso passado. Ele é praticamente um instrumento que vive do passado. Ele registra tudo, biologicamente. E aí a gente fica nesse ciclo, às vezes, de depressão, de frustração, de raiva, de inveja, de ciúme, de paranoia, de qualquer coisa ruim que a gente viveu no passado, num relacionamento, ou numa amizade, ou dentro da família, ou vive todo dia no trabalho, enfim. A gente fica alimentando, retroalimentando isso. E a gente vive numa bola de neve de pensamentos e sentimentos negativos. E isso gera mais desse futuro, que um dia vai virar aquele mesmo passado. O seu passado ele vai ser o seu futuro, porque você está gerando mais daquele seu dia, assim. Você não muda. Inclusive, que eu fui naquele restaurante com a mamãe hoje, eu sentei lá naquele mesmo restaurante, veio aquele mesmo papelzinho para mim. Se você não muda, tudo se repete. Olha que coisa. Legal. Eu fiquei refletindo que tem tudo a ver com a nossa live, com o que a gente fala aqui. Se você não muda, se você não rompe esse ciclo do que a gente é, porque essa repetição, esse looping que a gente vive de pensamento, sentimento, isso se torna o que a gente é. O Dr. Joe fala, isso vira o seu estado de ser. Então, se você não interrompe, você vai ficar assim para sempre, e aí você vai desperdiçar a sua vida. E Deus é tão generoso que ele deu o livre-arbítrio pra gente. Ele não obriga a gente, você está perdendo tempo. Minha filha, às vezes ele dá uns tapinhas, dá uns sinais, manda umas bombas para ver se a gente acorda. Mas a gente pode estar desperdiçando a nossa vida e vai chegar no final da vida e falar, caramba, eu fiquei só nesse looping, não fiz nada. Esse looping me impediu, o meu medo me impediu de fazer as coisas, me impediu de ser o que eu queria ser, a minha vergonha, ou a minha culpa, ou sei lá o quê, que todos esses sentimentos negativos, todos nós temos. E a gente, às vezes, fica paralisado com esses sentimentos, com esses pensamentos. E isso é que é o ruim, porque a gente não vive. Aí a gente vai chegar no fim da vida e falar, caraca, desperdicei tudo. E nem aconteceu nada daquelas paranoias, ou então você só vai ficar vivendo mais do mesmo, com medo do novo, né? Porque o nosso cérebro também tem disso, que a gente falou na live passada. Ele gosta da repetição, porque ele se torna mais eficiente quando ele repete, né? Você aprende a dirigir, você dirige de novo, você vai ficando cada vez melhor. Você aprende a cozinhar e cozinha de novo, você vai ficando melhor. Então é assim que a gente melhora. Só que o problema é em que vibração que você está. Você está repetindo o quê? Coisas boas ou coisas ruins? A maioria de nós fica repetindo as coisas ruins. Então a gente tem que interceder, a gente tem que interromper esse ciclo, interromper esse looping e forçar, quer dizer, ter intenção de criar um looping novo que você queira ser, que você queira ter. E tudo começa monitorando os pensamentos. Então, a gente tem que monitorar os pensamentos, que vai nos dar. Esses pensamentos vão trazer sentimentos novos, que são novos pensamentos bons, e vão trazer novos sentimentos bons. E aí você vai criar um novo looping bom. No dia a dia, eu costumo dizer, até para o John, às vezes eu falo, bola de neve positiva ou bola de neve negativa. E entrei numa bola de neve negativa, ou então entrei numa bola de neve positiva. Sabe? Porque às vezes você entra numa bad, aí as pessoas até falam, acontece tudo junto. É porque entra numa bola de neve, né? E quando acontecem coisas boas, parece que acontece tudo junto também. Vem uma proposta de trabalho, vem um gatinho, vem uma amiga que reaparece, vem um monte de coisa boa, né? Tudo junto também, porque são bolas de neve, positivas e negativas. E a gente está falando aqui que a gente está aprendendo aqui que a gente pode interceder. A gente pode ter autonomia, a gente quer ter autonomia em cima disso. E ser o que a gente quer ser. E não ser simplesmente um resultado químico das nossas experiências, né? Que são as nossas emoções, são resultados químicos das nossas experiências. São o feedback químico que a gente teve, que a gente tem, que o nosso corpo dá, através das nossas experiências. E aí isso acontece automaticamente. Só que a gente tem que sair do automático e fazer acontecer para o lado que a gente quer, para a bola de neve positiva, né, Kel? Sim, porque lembrando, gente, por que o cérebro ele tende a nos levar para esse piloto automático, né? A ficar só ali repetindo coisas que a gente passou e acaba nos levando a nos acomodar ali, a ter uma certa resistência ao novo, ao desconhecido. Porque, na verdade, é um modo default, né? Ele vem como modo de sobrevivência para tentar nos prevenir dos perigos, das ameaças. Só que assim, e aí a gente não acaba sobrando pouco espaço para focar nas coisas boas, aquilo que a gente estava falando, nas emoções elevadas, na gratidão, reconhecer quanta gente tem dificuldade de aceitar um elogio, né? De reconhecer
de ele mesmo, da pessoa mesmo, falar, é verdade, eu tenho isso, poxa, ainda quero conquistar tais e tais coisas, mas quanta coisa eu já superei, quanta coisa eu já conquistei, pequenas coisas, às vezes, a gente tem que focar nisso, porque não é a tendência do nosso cérebro, por isso que queremos ser sobrenaturais, porque não queremos Aham. seguir essa tendência básica do cérebro de funcionamento, que tende a nos levar para um piloto automático, a gente quer justamente dar um passo além, né? Fazer um salto quântico, poder nos superar, poder buscar a nossa melhor versão, tanto de nós mesmos, como de mais realização na nossa vida. Porque às vezes a gente passou certas experiências lá na infância, na adolescência, no passado, sei lá onde, e fica repetindo aquilo, né? Eu tenho muito paciente aqui, gente, que chega num estado assim de estresse, porque passou realmente coisas brabas lá no passado, mas assim, aquilo já não está mais daquele jeito. E a pessoa fica sempre preparada para pode vir, né? Então, assim, calma, né? Não necessariamente sai desse estado, porque senão a gente leva isso no nosso campo e acaba atraindo. E outra, as coisas boas estão acontecendo o tempo inteiro também, mas a gente não enxerga porque a gente não tem a tendência de valorizar. Por isso que a gente tem que pegar nesse ponto, porque não é o nosso natural. São coisas que a gente tem que intencionalmente colocar a nossa intenção para prestar atenção nas coisas belas da vida, nas coisas belas em nós mesmos e, né, e à nossa volta. Porque não é a nossa tendência. A nossa tendência é realmente deixar você preparada para, quando acontecer o pior, você está mais ou menos preparada. Mas assim, não é só o pior que vai acontecer, né, gente? Então a gente precisa pensar além para também cocriar a nossa vida. E lembrando que quando ela comentou ali do maestro na orquestra, o maestro é a nossa consciência, né? No finzinho da sessão passada, da live passada, a gente estava falando intenção clara, como é que nós somos co-criadores da nossa realidade? Intenção clara do que você quer, com emoções correspondentes àquilo que você vai Elevadas. sentir quando você alcançar aquilo, emoções elevadas. Então, é um trabalho diário que a gente tem que fazer para mudar o nosso funcionamento cerebral, alterando as nossas ondas, né? Buscando essas ondas mais coerentes através de respiração, meditação, tá? Eu combinei com a Lila, eu tô também estudando aqui junto de vocês, né, gente? Então agora eu tô com mais material para fazer uma meditação, porque eu já ia fazer uma lá só do campo quântico, mas agora eu quero ver se eu já junto alguns toques desse centro de energia que a gente já vai começar a falar. Então a gente está combinando aqui de postar isso lá no Tools, tá? Não só o trabalho que eu vou fazer na live lá no nosso Momento Zen, mas eu vou fazer uma coisa específica para o Tools, baseado nesse conteúdo, tá bom? É, a gente Mas quer é fazer a meditação, essa do capítulo passado, do capítulo 3 de entrar no Quantum. A Kel vai guiar e vai postar no Tools, a gente vai avisar aqui. E vamos fazer também a meditação da bênção do centro de energia, que é esse capítulo, só que é a live seguinte. Então, essa outra meditação vai ser na outra semana, para a gente ir acompanhando tudo certinho. A do Quantum deve ser essa semana ainda, né, Kel? É, quer dizer, hoje é sábado, nessa próxima semana agora que vai começar. exato. Hã? É porque eu ia fazer na live, só para esclarecer, a gente vai comentar isso depois, mas eu ia fazer isso na live, só que eu estou numa fase de transição aqui em relação às minhas lives particulares, tá? Que é o Momento Zen. Então, isso daí eu vou comunicar para vocês essa semana, eu já devo voltar. Não deu para Não, faz voltar ainda. gravado mesmo. Mas para o Tools, eu vou fazer especificamente essa meditação curtinha Isso, só do quântico, tá? é isso. Faz do Quantum para essa semana, porque é da live passada, e na outra semana a gente coloca do chakras, né? Que são os centros de energia. A bênção dos centros de energia, que ele chama. Que ela que não aí a está gente dando para falar junto, fica uma cancelando a outra. O que foi? que aí a gente vai poder sentir e experimentar melhor tudo isso também no nosso corpo, né? Já ir dando um movimento Exato. corpo, para o nosso corpo não passar a ser só comandado por esse piloto automático desses programas antigos que muitas vezes nem fazem mais sentido de existir e a gente ficou dando enter e ficou viciada ali também naquelas emoções, naqueles pensamentos que também geram vícios, né? Lembrando Ô, que Kel, mesmo sendo sentimentos e pensamentos negativos, eles geram vícios. E a como é gente que não você fala com seus pacientes mesmo? Não é porque aconteceu que vai acontecer de novo? Você tem uma brincadeira. Como é que é? foi assim, não precisa mais ser assim. Foi assim no passado, não precisa mais ser assim. Tem outra frase também, né, que é do existencialismo, que não importa o que fizeram de mim, e sim o que eu faço com o que fizeram de mim. Tudo isso, gente, tem a ver com essa mensagem que a gente está querendo estimular, né, em todos nós aqui, como uma prática diária, um exercício para treinar a mente, que é o que a gente chama na terapia de ressignificar. A gente precisa ressignificar o que nos aconteceu, e fazer ali, de acordo com aquela experiência que a gente vai analisar,
ver quais são os pensamentos que isso está gerando e filtrar. A gente só vai deixar ficar aqui, criar raízes, os que nos fortaleçam e não que nos enfraqueçam, nos coloquem no lugar de vítima, que tirem o nosso livre-arbítrio, né? Porque quando você está viciado, repetindo aquela ansiedade, aquele medo, por causa daquele trauma, por causa de pensamentos negativos, onde você não se vê resiliente, não se vê tendo coragem, não se vê tendo capacidade de superar ou de alcançar certas coisas, né? Onde você tem visões negativas sobre situações, você fica só ali prevendo o pior, você fica no modo de sobrevivência, né? Então você não consegue criar soluções para suas questões. Pensar de um modo diferente mostra que também você vai ampliar, né? Entrar no campo do quantum é isso, é ampliar as possibilidades. Não, peraí, eu me senti assim, sempre acontece assim, é sempre assim comigo. Não, eu me senti assim, não precisa mais ser assim. Como é que eu posso, de repente, até sentir de um jeito diferente se eu escolher um outro pensamento, né? E se eu Uhum. for pensamento, isso vai gerar um outro sentimento e também vai gerar um outro comportamento. Ao invés de eu sair correndo daquilo ou atacar a pessoa, eu vou, de repente, relevar, vou, de repente, achar uma outra maneira de me comunicar e por aí vai. Uhum. E se eu Você sabe ressignificar... que eu estou praticando isso, eu tive a oportunidade de praticar isso desde que a gente começou a ler o livro aqui juntos. Sim. E hoje, inclusive, eu consegui superar uma coisa super importante para mim, que outro dia eu comento, mas é uma coisa que é um processo que está acontecendo em sincronicidade com o livro. E Eu deu super também. certo, gente. Você também? Sim, eu Amanhã fui você me bem conta, então. e refleti, achei uma outra maneira de interpretar aquilo, de pensar sobre aquilo, Uhum. achei uma maneira diferente, ressignifiquei, me senti de um jeito diferente, agi de um jeito diferente e tô zen, entendeu? Estou assim com a Eu minha... também, menina. Eu fiquei lembrando dos nossos aprendizados Vibrei aqui, né, do livro. Vibrei total. diferente, pensei diferente. Por isso que é importante dar esse clique no cérebro. Você fala, caramba, é mesmo, é assim que funciona. Faz sentido, porque aí você fica com fé nisso. Você fala, caramba, é assim. Não é que eu acho que é assim. Ih, gente, aqui é o caiu de novo. E você vê, né? Eu tive um desafio grandão, assim, para vencer no mês passado. E agora, hoje, tive outro, e da primeira vez foi muito difícil para mim, e dessa vez foi muito mais fácil. Foi a mesma coisa que se repetiu, só que dessa vez eu estava com outra vibe, por causa do nosso livro, gente. Então, isso aqui é para a gente aprender, mas é para a gente praticar. Por isso que vai ser muito legal a Kel fazer essa meditação aqui para a gente aprender a entrar no Quantum e criar o nosso futuro lá, do jeito certo. Que ele fala que se fizer isso com frequência suficiente, do jeito certo, não tem erro, você vai criar o seu futuro. Por sincronicidade, é física, você simplesmente vai atrair aquilo para você. E depois ela vai fazer também a meditação, que é a da próxima live, para a gente abençoar os nossos chakras, fortalecer os nossos chakras, porque eles são os nossos centros de força. E a gente vai entrar lá na sede do sistema autônomo, que ele sabe curar o nosso corpo muito mais do que a nossa mente consciente. Ah, eu esqueci que eu que tenho que autorizar a Kel aqui para entrar. Peraí. Ela botou solicitei. Então, a gente precisa praticar, tá? Não é só para ler e falar que interessante, que bonito, é para praticar e mudar a vida de fato. Você vê que eu tive a oportunidade, me veio uma possibilidade, uma oportunidade de praticar, foi difícil a primeira vez e agora se repetiu e eu tirei de letra. Foi maravilhoso, graças a Deus e graças a esse conhecimento. Inclusive, Kel, você tinha falado que o maestro é a gente mesmo, é nosso eu superior, é a nossa consciência, isso no microcosmo, no nosso mundinho aqui. Mas aquele maestro que eu estava me referindo era Deus, né? Porque no Não, eu ia falar isso. macrocosmo é Deus. Não, eu ia falar isso. Eu queria lembrar, pegando esse ponto, que é um ponto que eu mais gostei do capítulo 3. Então, assim, só para lembrar rapidinho, pegando esse gancho, Uhum. que a questão do elétron, né? Quando você estava falando do maestro, eu falei que tanto o macrocosmo se reflete no microcosmo, como o microcosmo, né? Assim como é em cima, é embaixo, assim como é embaixo, é em Uhum. cima. Hermético, né? Então, assim, é uma das leis universais. E aí, assim, tem a questão da gente poder cocriar à medida que a gente coloca intenção com emoções elevadas. Então, aquele elétron que está lá no campo do quantum, das infinitas possibilidades, As ele passa a ondas. existir a partir do momento que eu enxergo, que eu visualizo, que eu coloco a minha energia, porque a gente estava vendo, né? O quanto que é onde Uhum. você coloca a sua intenção, você envia a sua energia. Então, aquele elétron ele passa a funcionar, ele passa a existir em forma de partícula, que é a matéria, tá? Então, ele estava lá
simplesmente num campo do quantum, de infinitas possibilidades, em forma de onda, De né? onda. Energia, que é energia, e quando você enxerga ele, quando você para observar ele, ou seja, quando você coloca a sua energia, a sua intenção, porque você quer enxergar ele, que é um determinado objetivo que você quer, sentindo a emoção elevada, já visualizando aquilo, você visualizou na sua mente aqui, ó, né? Interno, no seu mundo interno. E aí você deu energia para aquele elétron se manifestar na hora devida, né, gente? Porque aí entrega para o quantum, para a Isso é inteligência, muito importante. Ele trazer fala que essa tem que sair do manifestação. caminho. Você tem que É, integrar e entregar para a consciência maior, depois que você faz isso, você entrega para a consciência maior de que ele vai trazer o acontecimento certo para você, né? a gente tem que visualizar, colocar a intenção clara. A gente vai depois explicando melhor, tá? Mas É. basicamente é Uhum. isso. O que eu estava falando era da questão do maestro, porque ali eu estou sendo maestro da minha orquestra a partir do momento que eu coloco a intenção no que eu quero, no que eu estou buscando, no que, né, vai me realizar, e eu coloco aquela intenção, então eu estou visualizando dentro de mim, que inclusive o cérebro ele não sabe diferenciar. Então, como a gente está vendo aqui, vamos falar melhor disso, né? Aqui agora no finzinho, de como que quando você visualiza uma comida, você começa a salivar, você visualiza uma coisa, você começa a ter reações no seu corpo, né? Você ativa os centros de energia, os seus chakras, né? Correspondente àquilo que você está visualizando. Então, assim, a gente manda a nossa energia para esse campo do quanto, a gente se sintoniza, né? O nosso campo eletromagnético se sintoniza com aquilo que a gente está buscando, que a gente está almejando, que a gente está querendo, e a gente dá forma para aquilo. Aquilo já existe numa outra dimensão de espaço-tempo. Isso aqui é o louco, acredite, né? E por isso que a gente tem que Do fundamentar quanto? cientificamente, porque senão a pessoa acha que a gente é doida mesmo. Mas assim, é assim que a gente cocria a nossa realidade. A gente tem sim o poder de manifestar, né? E da Você mesma sabe forma, que isso acontece nas células, né? Então é isso, é sempre esse. macrocosmo e microcosmo tem essa Não, relação. Teve por até alguém favor, que escreveu aqui, Deus, quando princípio enxerga. da correspondência. Exatamente. Quando Deus está enxergando a gente, ele é o maestro, ele está dando vida para a gente, né? Então, ele é esse maestro que enxergou todos esses elétrons, esses átomos que nos compõem. E isso a gente está fazendo com as coisas também que a gente quer atrair para nós, que a gente quer manifestar, né? É Ô, isso que Kel, você ia eu vi contar. aqui que já são 8 horas, vou dar uma corridinha rápida aqui. Tem 3 parágrafos curtos que eu queria ler, que eu botei uma setinha aqui. Ele fala: somos literalmente seres de luz. O que tudo isso significa é que somos literalmente seres de luz, cada um irradiando força de vida e expressando um campo de luz em torno do corpo, com toda e cada célula se expressando e contribuindo para um campo vital de luz que transmite uma mensagem. É isso que a gente falou agora. A outra coisa que eu separei: quando você fecha os olhos, você pode treinar para captar um sinal claro e receber informação dele. Quando você faz isso repetidamente, você sintoniza um novo nível de luz e informação que pode usar para influenciar ou afetar a matéria. Quando você faz isso, seu corpo experimenta a sintropia, que é a organização aumentada, ao invés da entropia, que é a desordem, o colapso físico e o caos. Entendeu, gente? Então, assim, traduzindo no dia a dia, é quando a gente se interioriza, quando a gente fecha os olhos, interioriza, para de pensar, para de focar tanto na matéria e deixa sentir, porque a gente está sentindo essa vibração. Tudo isso que a gente está vendo é vibração. A gente falou aqui no comecinho. É o pouquinho que nossos olhos conseguem alcançar e transformar em imagem. Mas antes de serem essas imagens, são vibrações. Então, sente um pouquinho mais. Aí a Kel vai falar agora, para finalizar, de uma parte do livro que eu amei quando eu li, que é o foco convergente e o foco divergente. A gente vai falar um pouquinho disso, só para finalizar, porque isso é muito legal. E é uma dica prática e rápida que eu estou aplicando todos os dias. Toda vez que eu vou meditar, eu penso no foco convergente e no divergente. Explica, Kel? Que na verdade é isso que que você acabou de falar aí, né? Quando a gente está muito focado na matéria, a gente é menos capaz de sentir todas essas frequências invisíveis que a gente estava falando aqui, né? Aquele pouquinho lá que a gente Uhum. enxerga. A gente fica baseado só nisso. Então, quer dizer, a gente perde essa capacidade de enxergar as outras. Mas, assim, se pelo menos a gente puder sentir, a gente já vai começar a acessar, né, esse novo mundo, porque é uma outra realidade, realmente, né, gente?
E aí o que ele fala é que quando a gente está com foco estreito é justamente quando a gente está focado em um objeto, a gente está focado na matéria, ou seja, a gente está menos sensível a essas outras frequências de luz. A gente está ali focado só no material, né? No visível. É uma realidade baseada nos sentidos, tá? E aí, nesse momento, o que acontece? Aqueles compartimentos do cérebro, lembra que eu montei as ondas? Eles deixam de se comunicar entre si com eficiência, eles perdem aquela coerência, aquela totalidade. Eles perdem essa maneira holística de funcionar, eles começam a se desorganizar. Então, isso daí tudo bem, serve, a Lila até citou isso na outra live, né? Que é quando você está lá no mecanismo de sobrevivência que vai decidir se você vai fugir ou lutar, né? O que você vai fazer? Quando você está ali, um animal, ela citou, né? Quando o animal está buscando uma caça, então ele fica ali só na Diante caça. de um perigo. Exato. Diante de qualquer ameaça, né? É o que a gente chama aqui de modo de sobrevivência, onde você fica Um ali incêndio, um leão. Então você está focado ali só naquele incêndio. Onde eu vou? Cadê a escada? Raquel Cadê faz os barulhinhos. Mas assim, e aí a gente, o que acontece? Qual que é o problema disso, gente? A qualidade de vida. A gente fica totalmente obcecado naqueles problemas. A gente não para de pensar naquilo. Então você está lá num jantar, mas você está com aquilo aí, você em vez de curtir a sua família, seu namorado, seus amigos, você está lá pensando naquilo, naquele problema que você não conseguiu resolver. Você não consegue se desconectar, né? Aquilo fica te consumindo e jogando o quê? Todos aqueles hormônios que a gente já viu do estresse, né? Cortisol, adrenalina, noradrenalina. Cronicamente. Sim, cronicamente. E isso vai gerando a longo prazo, a médio e longo prazo, doenças, transtornos, desequilíbrios diversos, sejam somáticos mesmo, sejam mentais, emocionais, né? Os transtornos de ansiedade, estão aí, de depressão, enfim. E o foco divergente, que é o que a gente quer estimular, que a gente vai começar a trabalhar nas nossas meditações, é justamente quando a gente amplia desse foco estreito para um mais largo. A gente se torna mais consciente do espaço, que é isso que a gente estava falando aqui, de não se preocupar tanto em pensar, em abandonar um pouco essa mente analítica, pensante, crítica, e entrar mais nesse mundo da energia, do espaço, da luz, né? Já que a gente enxerga tão pouco da luz, vamos abandonar um pouco esse olhar tão limitante e começar a sentir mais a energia em torno do nosso corpo, nesse espaço, né? A gente deixa, assim, de focar na partícula, que é a matéria, para focar na onda, que é a forma na de possibilidade. Energia. É exatamente o mundo das possibilidades. E nesse ponto, que a gente alcança através de respirações específicas, que a gente vai ver juntos lá, né? Nessa gravação que eu vou fazer, nas respirações específicas, tá? E também depois... Tem um capítulo que é só sobre respiração. Sim. Acho que é Mas o que acontece? Seja qual for a técnica, a gente vai estar fazendo mudanças cerebrais, a gente vai estar alterando a maneira como o nosso cérebro vai funcionar por conta dessa questão que eu expliquei, né? Das ondas coerentes, onde o cérebro funciona como uma orquestra de uma forma holística, e aí ele ganha coerência e eficiência e para de ficar ali se perdendo nessas ordens, cada um fala uma coisa e ele perde a eficiência, fica desorganizado, né? E você altera suas ondas cerebrais de beta para alfa. Você vai alcançando cada vez mais essas ondas mais lentas, né? Porque quando a frequência ela é alta, a onda ela é mais lenta, tá? E o contrário, tá? Então a gente quer justamente sentir a informação que está ali nesse campo do quantum, no lugar de estar só focado na matéria, só focado nesse foco estreito ali de um problema, né? A gente vai sentir em vez de pensar. E aí o nosso neocórtex, né? O nosso cérebro pensante, ele desacelera e ele consegue ir além dessa mente analítica, porque ela está limitada nesse cérebro ali que a gente falou, viciado em maneiras de funcionar antigas. Ela não está aberta para essas infinitas possibilidades. Ela não consegue nem criar outras soluções, outras maneiras de sentir, de interpretar, de ressignificar as situações, né? E sem contar que quando o nosso neocórtex ele desacelera, e a gente acessa esse sentir, a gente relaxa com essas ondas cerebrais mais lentas, né? E a gente entra no sistema nervoso autônomo, que é justamente o que, entre outras funções, né? Viscerais, hormonais, etc., ele comanda os hormônios do estresse, vão funcionar ou não, né? O sistema simpático e parasimpático. Ele vai mandar ativar ou relaxar ali esse modo de sobrevivência. Então, o nosso cérebro ele vai funcionar de uma maneira mais zen, mais em paz, mais equilibrada, mais holística, mais coerente, mais eficiente e gerar inúmeras e diversas curas.
curas incríveis que ele cita aqui É. no livro, que está acompanhando e que todo mundo É. conhece. E aí a gente pode também, um outro dia, falar melhor sobre isso, tá? Mas Deixa assim, eu ler aqui muito rapidinho. tá? Olha aqui, ó. Pode. Na comunidade de alunos que segue esses ensinamentos, as pessoas se curaram de infecção urinária crônica, problemas de próstata, impotência, diverticulite, doença de Crohn, alergias alimentares, sensibilidades como doença celíaca, tumores no ovário, enzimas hepáticas elevadas, refluxo ácido, palpitação cardíaca, arritmia, asma, doenças pulmonares, problemas nas costas, doenças da tireoide, câncer de garganta, dor no pescoço, enxaqueca crônica, dores de cabeça, tumores no cérebro e outras mais. Vimos todo tipo de melhora em pessoas que praticam essa meditação, às vezes até depois da primeira vez. E eu, que sou um pouco, assim, estou obcecada por esse livro, eu já fui ver vários vídeos dele no YouTube também. E ele relata um monte de coisa assim extraordinária, né? Sobrenatural. E ele também faz essa meditação que a gente vai aprender a fazer, que tem a ver com foco divergente ou convergente. Porque na prática, a Kel explicou super bem na teoria, mas na prática, o que eu percebi do foco convergente e do divergente, a Kel congelou para mim, é que quando você vai meditar, você fecha os olhos, você está focado nesse modo de sobrevivência que é nas coisas, está focado em você, nas coisas, em coisas singulares, em coisas. Enquanto que quando você está no foco divergente, você muda para o foco divergente, é aquele foco aberto. Então você está focado no todo, sabe? Você para de pensar em você, no seu mundinho, naquela coisa, no cachorro, no namorado, em coisas. E você abre e simplesmente sente o todo, pensa no todo, mas o todo assim, o universo, entendeu? Você é uma coisa que, para quem medita aqui, experimenta fazer isso. Vai para o foco convergente e depois abre para o divergente. Dá uma sensação muito boa, porque isso altera as nossas ondas cerebrais. A gente está ali no beta alto, no estresse, na correria, na loucura, na loucuragem, e quando a gente abre esse foco para o amplo, para o foco aberto, aquilo já acalma, sabe? Parece que a sua vida, o pequenino grão de areia que a gente aparece pequeno pra gente, entendeu? Quando a gente abre pro divergente, a gente fala, caramba, estava aqui pensando nos meus probleminhas, nas minhas coisinhas, nas minhas pessoinhas. Olha como isso é amplo. E isso dá uma sensação muito boa, muito apaziguadora também, assim, traz uma paz. Eu já li uma vez que quando o ser humano, o olho não bate no cimento, num prédio, em alguma coisa artificial, e você tem acesso a um horizonte, você vê o mar, ou você vê um campo, ou você vê uma montanha lá longe. Quando o olho alcança longe, isso também altera nossas ondas cerebrais e isso traz paz pra gente. Por isso, quando a gente viaja para o campo, para a montanha, a gente tem essa visão, assim. Uma vez eu morei em São Paulo direto, eu vou para lá todo mês. Deixa eu ligar a Kel aqui. Mas uma vez eu fiquei lá direto por causa de um programa de TV, que era ao vivo todos os dias, e São Paulo é só prédio, 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 prédio. Quando eu cheguei aqui no Rio e vi o horizonte, eu falei, meu Deus, aquilo me deu uma paz, porque eu percebi, eu tive o contraste. E eu falei, caramba, isso aqui me fez tão bem, sabe? Foi uma coisa assim intangível. Eu pude perceber claramente o quanto que isso faz bem. Então, quando vocês forem meditar, pratiquem isso. Ir do foco convergente para o divergente. Os dois são importantes. É para ir de um para o outro, entendeu? A gente vai aprender na meditação dos chakras, é que eu já li, né? Eu já estou no capítulo 7. Eu parei para esperar vocês, tá, gente? Eu não estou avançando, estou aqui me segurando para não ir adiante. E estou reforçando o que eu já li antes, aqui para a gente aprender juntos. Mas ele fala para fazer isso, quando a gente entrar nos chakras, para a gente pensar nele, primeiro de forma com foco convergente, e depois pensar no espaço em volta dele. Aí no YouTube ele faz uma meditação que ele foca muito nisso, ele fala toda hora, foque no espaço em volta, nesse espaço preto, do vazio, do nada, que é o quantum, que a gente falou na live passada. É muito legal. Isso é um conceito novo, assim, para muitas pessoas, ninguém nunca ouviu falar nisso. Então, calma, vai se acostumando com essas expressões, com essas ideias novas, aos pouquinhos, não se desespere, vamos trazendo isso para a nossa vida aos poucos vai entrando na nossa cabeça, tá? E esses primeiros capítulos, o 3, o 4 e o 5, são um pouco mais técnicos, como a gente explicou, e depois vai ficar mais fluido e vai ter muita coisa prática também que a gente vai trazer para vocês.
Então, acho que é isso, né, Kel? Sigam a gente no Tools for Life. Para dar oi para vocês, porque hoje é aniversário dele, gente. Ele faz 3 aninhos. Ai, que Então, bonitinho. dá beijos. Beninho, Beninho veio dar beijo, está de aniversariante. que E eu fofura. não postei dele, gente, no Instagram. Tem que postar depois. Amanhã eu vou ver se eu posto. Gente, o sinal da Kel tá ruim para vocês ou é só para mim? Escreve aqui, por favor, só para a gente saber. Que Tá, coisa, tá. né? É. E olha que eu aumentei, eu dei uma geral aqui na minha operadora. Eu tô com problemas, né? Fazer o quê? Gente, estão perguntando aqui o que eu vi no YouTube. Eu botei Dr. Joe Dispenza e vi tudo dele. Tem muita coisa que tem só em inglês, mas tem Sim. muitas coisas traduzidas, tá? Aí eu já vi, sei lá, umas 80. 80 talvez eu tenha exagerado, mas eu já vi umas 50 vídeos com o Dr. Joe Dispenza. Sério, eu vejo muitos vídeos grandes, às vezes de 1 hora, entrevistas longas e até os pequenininhos também. E tem o site dele que a gente pode comprar a meditação dele, original. Eu ainda não comprei, mas eu quero comprar. Eu vou ver até se eu compro por agora para trazer isso para vocês com mais assim, vindo do original, né? Porque aqui a gente está lendo, ele ensina no livro dele, mas ele tem isso em vídeo, não sei se é só áudio, se é com... Eu já vi ele falando, entra no meu site, drjoedispenza.com, que lá ele vende em dólar a meditação dele. Não era muito caro, não, era tipo $20, uma coisa assim. Aí tem acesso de 1 ano, de alguns meses, aí vai variando o valor, tá? Aí que pra gente, né, $20 vezes 5 dá mais de R$ 100. Mas fica aqui com a gente, pessoal, que a gente vai trazer o melhor desse doutor maravilhoso, que toda vez que eu olho essa fotinho dele aqui, eu agradeço a Deus por ele fazer esses estudos, por ele dedicar a vida dele para esses estudos e escrever esses livros maravilhosos, porque, nossa, pelo menos para mim, são uma dádiva, trazem muita expansão de consciência, muita expansão espiritual. Sabe quando você se sente expandindo espiritualmente? Você fala, meu Deus, eu estou aprendendo mais, meu Deus, eu estou mais consciente de estar consciente, meu Deus, eu não sabia de nada disso, caramba! E você se sente feliz, sabe? Igual quando eu tinha uns 15 anos e a minha mãe chegou em casa, eu odeio lavar louça, né? E a minha mãe chegou em casa, eu estava lavando a louça e cantando, assim, ela falou, você está apaixonada? Eu falei, não, eu estava descobrindo a vida. Foram os primeiros insights que eu tive com o livro A Profecia Celestina, que foi da temporada passada, e eu sempre que eu tenho essa sensação de, meu Deus, eu estou descobrindo o mundo, eu sinto que eu estou alimentando o meu espírito, e isso eu sei que faz com que as minhas células se comuniquem melhor, que meu cérebro funcione em unicidade, e que eu tenha mais saúde, que eu me sinta mais feliz. E assim a gente pode modificar o nosso caminho, modificar o nosso futuro e colocar o nosso futuro na direção que a gente quer, gente. É só ter informação. Informação é luz também. Eu sempre falo isso, né? Agora tem até que ampliar essa frase, porque tudo é luz, mas informação é muita luz, gente. Porque quando você sabe as coisas, quando você tem acesso às informações, seu caminho se clareia. E aí você sabe o que fazer, você sabe para onde ir, você não vira mais vítima de você mesmo, e nem da vida, e nem de nada. Você passa a ter mais autonomia sobre si mesmo, principalmente, e aí você atrai as coisas do ambiente externo em compatibilidade com essa sua energia, né? Que é a tal da assinatura eletromagnética. Então é isso, pessoal. A gente vai se acostumando aos pouquinhos com as ideias, tá? A gente vai repetir bastante. Ele mesmo repete bastante esses conceitos no livro. Leiam mais. Quem tiver com mais tempo, quem tiver com muita vontade de aprender, de crescer, pesquisem, dê uma olhada no YouTube, veja esses meus vídeos lá no meu canal. Tem uma playlist só sobre espiritualidade. Dê uma olhada no site do Dr. Joe Dispenza. Faça as meditações com a Kel no Momento Zen e essas que a gente vai trazer gravadas para vocês, para não ter esse erro de internet, quando a Kel não resolve essa situação. Tá? Kel, se despede aí então, porque já deu 1h15. É isso, gente. Obrigada pela companhia. Espero que vocês estejam gostando. A gente vai ler aqui os comentáriozinhos, né? Se tiverem dúvidas, mandem pra gente. Vamos trocando, tá? Eu também tô amando estar estudando e compartilhando tudo aqui com vocês. Desculpa aí, infelizmente a minha internet ainda tá ruim, né? Não sei o que é. Não sei se é alguma coisa no prédio, porque em termos da operadora eu tô com a minha melhor internet possível, mas é por isso que eu não estou fazendo os momentos zen, tá? Mas eu vou voltar. Eu vou acabar de resolver isso, eu vou dar um feedback lá para eles, vou ver. A gente está em processo, mas a gente vai acertar isso. E enquanto isso, eu vou deixar gravadinho para vocês, tá bom? Também no meu e no do Tools. Vou fazer alguma coisinha lá do Momento Zen no meu
e essa meditação, essas meditações específicas no Tools, que com certeza vão ajudar bastante, tá? É isso. E ó, temos uma novidade. A gente vai lançar essa nossa live em podcast, porque às vezes vocês estão correndo na esteira, estão lavando louça, não querem gastar a bateria do celular ou os dados, né? E aí você pode só ouvir, vai ser mais leve. A gente vai lançar em podcast no Spotify e já tem no YouTube, se você quiser assistir grandão, para não ficar assim vendo no pequenininho do celular. E sigam a gente no Tools, tá? E não se esqueçam de agora, quando eu desligar e salvar a live, comentarem lá nos comentários da live o que vocês acharam, qualquer observação que vocês queiram fazer também, que vocês querem dizer para a gente, porque a gente lê todos os comentários de vocês. Estamos muito felizes que vocês estão aqui com a gente. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. É muito legal saber que a gente fica tão empolgado com esse conteúdo e fica descobrindo essas coisas todas sozinhas. E a gente falava assim, caramba, as pessoas precisam saber disso. Mas quem está interessado em saber disso? Vocês. Então é muito legal saber que vocês estão aí no mesmo barco que a gente, na mesma busca. A gente está virando uma comunidade, como o Jean diz, né? Que a gente já se conhece, são mais ou menos as mesmas pessoas. A gente está crescendo. Isso é muito legal. A gente não vai parar. Esse é só o começo, é só a segunda temporada. Vamos junto, que imagina daqui a um tempo, quando a gente estiver, sei lá, na quinta, sexta temporada, a gente vai estar muito cabeção, todo mundo. Perfeito. O legal é ver a gente praticando, né? Ver vocês praticando também, né? Lembrem-se que depois a gente vai querer saber como é que vocês estão praticando. Mas enquanto isso, gente, é Exatamente. importante que vocês vão dando feedback, se estão acompanhando, se estão tendo uma dificuldade, se querem que a gente volte um pouquinho em algum ponto, se a gente vai avançando, se tá bom o ritmo. Isso é bem importante, tá? Obrigada, então. Isso. É isso, pessoal. Um ótimo restinho de sábado para todo mundo. Boa noite. Dá até um apeguinho aqui, não dá nem vontade de ir embora, mas a gente tem que ir. A live vai ficar salva. Um beijo, um ótimo domingo para todo mundo. Feliz Dia dos Pais para todo mundo amanhã, tá? Muita luz. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau.